É comum ouvir que os brasileiros são hospitaleiros, mas essa característica se estende a todas as regiões do Brasil? Uma pesquisa recente identificou as cidades brasileiras com os habitantes mais rudes. E para obter essas informações, a empresa Preply realizou uma pesquisa com mais de 1.600 pessoas em 15 grandes cidades do Brasil. Os participantes avaliaram diversos aspectos do comportamento local. Será que a sua cidade está aqui? Número 8. São Paulo. Conhecida como a locomotiva do Brasil, é uma metrópole enorme e um dos principais centros econômicos da América Latina. Com uma população de mais de 12 milhões de habitantes, essa cidade não só é ativa com uma energia incessante, mas também enfrenta os desafios típicos de um grande centro urbano. Em São Paulo, a pressa e o ritmo acelerado da vida cotidiana muitas vezes são percebidos como falta de educação. Os paulistanos, sempre correndo contra o tempo, podem parecer distantes ou impacientes, especialmente nas interações rápidas do dia a dia, como no transporte público, em cafés ou mesmo nas calçadas movimentadas. Além disso, a cidade enfrenta desafios com congestionamentos massivos e um sistema de transporte público frequentemente saturado. Junto a isso, a população da cidade frequentemente se mostra encarregada de estereótipos em relação às demais regiões do Brasil. Essas condições podem expor a tensão e a frustração entre os moradores, o que por muitas vezes é interpretado como rudeza. Porém, é importante destacar que, apesar dessas impressões, São Paulo é também um lugar de diversidade cultural imensa, onde gentilezas e atos de solidariedade ainda florescem, mesmo no caos urbano. Número 7. Fortaleza. A capital do Ceará é famosa por suas praias deslumbrantes, culinária deliciosa e um povo caloroso e acolhedor. Mas uma prática considerada rude por parte das pessoas que responderam às pesquisas é a relutância em dar gorjetas. Embora em muitas cidades brasileiras e ao redor do mundo dar gorjeta seja visto como um sinal de apreciação pelos serviços prestados, em Fortaleza esse hábito é menos comum. Isso não se deve à falta de generosidade ou apreço, mas sim a uma cultura local onde o serviço é frequentemente considerado parte da experiência geral, com a remuneração já inclusa nos preços. Esta perspectiva, embora possa ser interpretada como falta de educação por alguns, é na verdade uma expressão de uma norma cultural distinta. Além disso, a informalidade nas relações, comum em Fortaleza, pode ser confundida com falta de gentileza ou formalidade. Porém, essa informalidade é também um sinal de acolhimento, característica marcante do povo de Fortaleza. Importante ressaltar que, apesar dessa peculiaridade das gorjetas, Fortaleza é reconhecida pela hospitalidade e alegria de seu povo, que se manifesta em muitas outras formas de interação social e generosidade. Número 6. Manaus. O coração da Amazônia é uma cidade que se destaca pela sua rica biodiversidade e incrível mistura cultural. Porém, um dos comportamentos que tem chamado a atenção e pode ser percebido como falta de educação é o uso intensivo de celulares em locais públicos. Este fenômeno não é exclusivo de Manaus, mas aqui ele adquire interpretações particulares devido à rápida urbanização e ao forte ingresso de tecnologias modernas em uma cidade que é, ao mesmo tempo, porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo. A necessidade de estar constantemente conectado reflete tanto o isolamento geográfico da cidade, que incentiva formas digitais de comunicação, quanto o desejo de estar atualizado e integrado às tendências globais. Embora esse comportamento possa ser interpretado como descortesia, ele também destaca a adaptabilidade e a sede por conectividade dos manauaras. Esse mesmo comportamento pode gerar desafios no que diz respeito à interação face a face e à manutenção de etiquetas sociais tradicionais. É crucial considerar, entretanto, que a fascinação pelo digital não anula a cordialidade e a rica vida comunitária que caracterizam Manaus. Número 5. Belo Horizonte. A capital de Minas Gerais é uma cidade que encanta tanto por sua modernidade quanto por sua rica tradição cultural. Fundada no fim do século XIX, foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, o que é evidente em seu layout organizado e na ampla Avenida Afonso Pena, que atravessa seu centro. Dentre as ações mais rudes foram citadas a se distrair ao telefone, não respeitar as regras de trânsito e não dar gorjetas. Os belo-horizontinos têm um orgulho especial de suas raízes mineiras, o que se reflete na valorização de pratos típicos como pão de queijo, feijão tropeiro e doce de leite. Belo Horizonte também é conhecida como a capital dos botecos, onde a cultura do bar e da comida de rua é uma arte. A cidade é cercada pela Serra do Curral, que oferece não apenas um belo plano de fundo, mas também oportunidade de lazer ao ar livre, com trilhas e áreas para piquenique. Belo Horizonte continua a crescer e se desenvolver, mantendo um equilíbrio entre a preservação de seu patrimônio cultural e a adaptação às necessidades de uma população urbana moderna.
Número 4. Salvador. A capital histórica da Bahia é conhecida por sua cultura afro-brasileira, música e festividades coloridas, como o famoso carnaval. Porém, alguns comportamentos comuns na cidade podem ser interpretados como falta de educação por visitantes ou mesmo outros brasileiros. O uso frequente de celulares em público é um fenômeno que se destaca em Salvador. Muitos soteropolitanos, especialmente a geração mais jovem, o que pode parecer como uma distração ou desinteresse. Outro ponto de atenção é o volume alto em espaços públicos. Salvador é uma cidade onde escutar som alto é parte integrante da cultura, desde a música nos bares, praias e nas próprias casas soteropolitanas. Número 3. Porto Alegre. A capital do Rio Grande do Sul é uma cidade que combina a tranquilidade de uma comunidade com a dinâmica de uma metrópole em crescimento. Conhecida por sua rica herança cultural e forte identidade regional, Porto Alegre também pode surpreender por certas normas sociais que diferem de outras partes do Brasil. Um desses comportamentos é a relativa reserva em cumprimentar estranhos. Em muitas cidades brasileiras é comum uma saudação amigável, mesmo entre pessoas que nunca se viram antes. Em Porto Alegre, contudo, os moradores podem parecer mais reservados em espaços públicos, optando por uma postura mais contida ao interagir com desconhecidos. Essa característica pode ser atribuída a uma variedade de fatores sociais e culturais. A influência europeia, especialmente alemã e italiana, trouxe para a região uma certa formalidade nas relações sociais, que pode ser percebida como frieza por visitantes de outras regiões mais efusivas do Brasil. Além disso, o clima mais frio do sul pode contribuir para essa percepção de distanciamento. No entanto, essa primeira impressão de formalidade não deveria ser confundida com falta de cordialidade. Número 2. Rio de Janeiro. A cidade conhecida mundialmente por suas praias icônicas, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, é uma cidade de energia contagiante e paisagens deslumbrantes. Contudo, o comportamento vibrante e expansivo de seus moradores também pode ser observado em hábitos que, às vezes, são vistos como falta de educação por visitantes ou outros brasileiros. Um desses hábitos é o de falar alto. Os cariocas, conhecidos por sua natureza extrovertida e comunicativa, frequentemente se expressam de maneira animada e alta, especialmente em locais públicos como praias, bares e transportes públicos. Essa forma que mostra o espírito alegre e acolhedor da cidade pode ser percebida como invasiva por aqueles não acostumados à intensidade do Rio. Outro aspecto que chama a atenção é a pouca atenção dada aos pedestres no trânsito. O Rio de Janeiro, com suas ruas movimentadas e tráfego intenso, muitas vezes mostra uma dinâmica onde motoristas não priorizam a segurança dos pedestres como deveriam. Esse comportamento no trânsito pode refletir a urgência e a pressa da vida urbana na cidade, contrastando com o cenário relaxante das suas praias e áreas de lazer. Número 1. Goiânia. A capital de Goiás é uma cidade que combina modernidade com tradições do coração do Brasil, conhecida por suas áreas verdes e uma qualidade de vida que atrai muitos de outras regiões. Um comportamento que se tornou comum e que pode ser percebido como uma falta de educação é o de assistir a vídeos, principalmente no TikTok, com volume alto em locais públicos. O uso intenso de smartphones e aplicativos como o TikTok reflete a crescente digitalização das interações sociais e o desejo de estar constantemente conectado e entretido. Em Goiânia, onde a vida social é valorizada e as pessoas frequentemente se reúnem em espaços abertos e cafés, esse comportamento pode criar um choque entre o espaço pessoal e o coletivo. Apesar disso, Goiânia continua a ser uma cidade acolhedora, com uma população jovem e que está sempre em busca de novas formas de expressão e conexão. Aqui termina a lista. Deixe seu like e inscreva-se para acompanhar a próxima explorada.